Abram suas Bíblias em Gênesis, logo no início da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. O que nós vamos fazer, nós vamos olhar esses 16 versículos, Gênesis 3, de 1 até 16. E vamos olhar aí e ver o que nós aprendemos sobre o nosso Deus e nós. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 16. Minha versão diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimentos você dará à luz a filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Essa é a palavra do Senhor. Pai, nos ajude aqui, Senhor. O que o Senhor colocou no meu coração, Pai, é perceber como o Senhor lida conosco. Como o Senhor lidou lá no início, como é que o Senhor lida hoje conosco. Então, Pai, dá-me graça, Senhor, imperfeito, Senhor, lábios e mentes e cabeça e pessoa, para que possa comunicar, Pai, essa revelação de quem o Senhor é. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você está em Gênesis, no capítulos 1 e 2, você vai ter a primeira história, que é a história da criação. Você vê que tudo é perfeito. Criou Deus no primeiro dia, viu que era bom. No segundo dia era bom. Terceiro, até o último dia, o sexto dia, criou o homem e a mulher, e ele concluiu: era muito bom. A palavra de Deus diz também no capítulo 2 que ele colocou o homem em um jardim, um paraíso completo. E quando ele deu o trabalho do homem para que ele cultivasse aquele jardim e guardasse, no sentido de ordem, de proteção,
do jardim. Mas logo em seguida o Senhor olha e vê, não era bom que o homem estivesse só. E ele não estava se referindo à companheira para a solidão. Ele estava vendo que aquele jardim que ele estava entregando, aquele paraíso, é para que eles pudessem cultivar, quer dizer, fazer melhor, desenvolvê-lo, um propósito, uma missão na vida, uma razão de ser. E ele viu, o homem não vai dar conta sozinho, então ele traz a mulher e fala, companheira idônea, ou seja, eles se encaixavam. Nós, em preparação para o casamento, sempre é importante ressaltar isso. Submissão não é um estar embaixo do outro. Submissão é estar debaixo da mesma missão, ambos com um propósito, um alvo dado por Deus. Então Deus une o casal para que eles juntos possam realizar o propósito que Ele deu. A ideia é que sozinhos nós não podemos. Nós precisamos dessa companhia, porque eles que estão no casamento, né? Mas nesse momento aqui, eu gostaria que você olhasse para mim para a segunda história. Algumas Bíblias na minha falavam assim, o relato da queda. Eu gostaria de chamar o relato do desastre. O que aconteceu? Tudo perfeito. O Senhor disse, olha, de tudo, das árvores, de tudo que está nesse jardim, dos animais, vocês podem se alimentar. Somente não toquem em duas árvores. Conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Só. Restante de vocês. Totalmente. Liberdade total, alegria total. Porque o Senhor Deus nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Nos criou para estar com Ele. Há 2 domingos atrás eu disse que Ele falando para o povo de Israel e para nós, né? Eu os tirei com mão poderosa do Egito, com asas como de águia os trouxe. Para quê? Para estarem comigo. Esse é o desejo de Deus. E aqui nós vemos isso refletido. Deus criou aquele paraíso, colocou Adão e Eva para que eles pudessem estar perto. Mas o que aconteceu? Aqui nós vemos esse desastre, esse relato desse desastre. Deixa-me ressaltar algumas verdades que estão nesse evento aqui, né? Você vê que Deus criou o homem, a mulher, deu aos dois autoridade sobre tudo, todos os animais, todo o universo. Então, Deus, homem, mulher, autoridade sobre tudo. E aqui nós vemos um animal, no caso aqui Satanás, tomando um animal, ele pega e vira a mesa, ele pega e vira a ordem. Satanás, animal, a mulher, ao homem, tudo para chegar a Deus. Virou a inversão de valores. Totalmente. Me acompanha aqui. O que é que nós aprendemos? É que quando eles ouviram, a ordem foi invertida, que eles ouviram ali Satanás buzinando no ouvido de Eva. Eu sei que às vezes alguém falou aqui, ou talvez eu imaginei, né, que eu estava falando que foi culpa da Eva que foi mais, né? Vocês notaram que assim que ela pegou do fruto que ela comeu, ela deu para o Adão, né? A pergunta que você tem que fazer é: onde é que estava o Adão todo o tempo? Ao lado. Não abriu a boca. Foi ele que recebeu a instrução. Foi ele que passou para Eva. E ele vê o Satanás estragando tudo e ficou calado. Ok, vamos voltar aqui ao texto, né? Mas vamos ver a sequência. O que nós vemos aqui? O Senhor falou para eles para que não comessem. Satanás deu uma distorcida. O que ele faz sempre? Ele pega a verdade e dá uma distorcida. E acusa Deus de Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem vão ser iguais a Ele. É mentira. Sempre nós vamos ter a escolha de escolher o que Deus, ouvir o que Deus fala ou aquilo que o inimigo fala para nós. Sempre vamos ter essa escolha. E eles escolheram, no caso aqui, eles escolheram seguir a instrução de Satanás. Olha no versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos. Alerta, gente. O erro sempre vem quando nós ouvimos, vemos. Aí ele informa nossos sentimentos, aí vem a cobiça, o desejo de ter. É assim em todas as coisas. Primeiro, né? Nós vemos, nós ouvimos, vemos, e agora formou a ideia e ela vai começando a mexer com o nosso ser. Então foi aí que começou. Mas o que aconteceu?
assim que eles desobedeceram a Deus, que o problema aqui não era o comer do fruto, o problema aqui era desobedecer a Deus. No momento que eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu? Eles tiveram vergonha. Você já entendeu que eles estavam nus todo o tempo, mas em nenhum momento aquela nudez fez diferença. Mas não é a questão da vergonha por causa de imoralidade, eram os dois só. Qual era o problema? É que assim que o pecado entrou, assim que a desobediência veio, nós ficamos conscientes e inseguros. A ideia de cobrir vem aqui porque é aquela insegurança. Será que ele vai gostar de mim do jeito que eu sou? Será que ela vai gostar de mim do jeito que eu sou? Então já começa a vergonha entrou aí. E imediatamente o erro foi, a vergonha veio porque eles desobedeceram a Deus. Mas ao invés de correrem para Deus, para Senhor, nós erramos, ajuda-nos a corrigir. O que eles fizeram? Tentaram cobrir a si mesmos. Essa é uma tendência que continua conosco. Tentarmos cobrir de nós. Porque eles não entenderam, e às vezes nós não entendemos que a desobediência, ela não somente desagrada a Deus, mas ela nos separa de Deus. É impossível continuarmos na comunhão com Ele, porque nós vamos ser separados. Então você vê, ouviram, desejaram, tomaram vergonha, tentam se cobrir, mas estão separados. Agora Deus vem. Olha só o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele conhecia o que Adão e Eva haviam feito. Ele sabia o que eles haviam feito. Mas a palavra de Deus fala que eles vinham, olha o versículo de número 8, né? Que eles vinham, vindo o homem e a sua mulher aos passos do Senhor que andava pelo jardim. Ou seja, não foi um dia que ele foi ao jardim. Ele não foi lá só porque eles erraram. Todos os dias ele vinha para estar com eles. Andando ali para estar com ele, um ato contínuo, uma rotina diária. O importante é que nós entendamos o seguinte, que mesmo quando eles erraram, nosso Deus não, separado que estava pela desobediência, Ele não desistiu deles. Ele foi ao encontro. E essa dinâmica continua a acontecer. Ele nos conhece, Ele sabe onde nós estamos, mas Ele vem. Mas eles se esconderam. Se esconderam por quê? Vergonha e medo. Separação sempre causa o medo. E agora que eles estão de frente do Senhor, um quadro começa a desenvolver. Olha o que o pecado fez. O pecado se separou de Deus. O pecado trouxe vergonha, desobediência. O pecado trouxe separação. Mas o pecado também nós perdemos a autoridade. Já não temos mais autoridade sobre toda a criação. Agora nós ficamos à mercê dessa natureza separada de Deus. Você quer ver o primeiro resultado que aconteceu? Passar a culpa para o outro. Deus vem ao homem, porque Ele criou primeiro, deu autoridade, uniu, criou a mulher para estar juntos. Ele vem ao homem, e o que o homem diz? De quem é a culpa? A quem ele atribui a culpa? Foi da mulher. Mas ele não parou só com a mulher. A quem mais que ele culpou? A Deus. Por que nós sabemos? Foi a mulher que tu me deste. Eu estava tão bem aqui. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Agora você já notou algo? Quando nós erramos, né, nossa natureza passa para aqueles que estão ao nosso redor, né? A Eva aprendeu muito rápido e muito bem. Quando Deus chega para Eva, e aí? Como é que foi isso? A quem que ela culpa? A serpente. Se você quiser, quem criou a serpente? Foi Deus também. Aí chega para a serpente, Deus falou, serpente, e aí? A serpente olhou para trás, o que ela achou? Não tinha ninguém, né? Você viu o que acontece? Viu o padrão que vai passando? Você sabe disso, né? Você sabe, nós temos muita ênfase sobre família aqui na igreja, ensinar nossos filhos. Você sabe que nossos filhos não fazem o que nós falamos. Eles fazem o que nós fazemos. Você quer ensinar o seu filho a ter um casamento feliz, falando sobre família? Onde é que você acha que que modelo que eles vão seguir? O modelo que nós estamos vivendo diante deles. Você quer que o seu filho ame a Deus, seus filhos amem ao Senhor? A quem eles vão ouvir? Aonde eles vão usar como referência?
a maneira como você ama a Deus, a maneira como você anda nos caminhos do Senhor. Você viu a importância do que nós somos, né? Do que nós fazemos. E as pessoas ao nosso redor da mesma maneira. Então você vê que um dos resultados foi essa questão de passar para frente, não aceitar a responsabilidade. Eu não quero terminar negativo, então deixa eu fazer algo aqui positivo, né? Perderam a autoridade, estavam envergonhados, separados de Deus, tudo isso. Mas no versículo de número 15, o Senhor começa a mostrar, né? E se você continuar acompanhando, você vai ver que o Senhor, depois do versículo 16, Ele vai matar um cordeiro, pegar aquela pele de animais e cobri-los. Ele já está apontando o que vai acontecer em Cristo Jesus. Mas no versículo 15 ele promete: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, referindo-se a Jesus Cristo. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa luta vai acontecer entre aquele que é o Salvador e também esse mundo agora caído. Você notou que ele traz para o homem, né? Se você continuar no versículo seguinte, você vai ver que para o homem vai trabalhar com o suor do seu rosto. Imagine, sem precisar trabalhar para nada. E agora vai se fazer a sua vida, ganha com o suor do seu rosto. E a mulher, olha o que ele fala: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Não havia sofrimento, agora há. Mas o principal que eu vejo é o seguinte: olha, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O que aconteceu? Acabou debaixo da mesma missão. A partir daí fica uma competição pela direção da vida. As nossas irmãs Adriana e Jenny estavam ali com essas camisas bonitas, as t-shirts, né? Mulheres mais que vencedoras. Tão bonito, né? Ele falou, porque eu sabia que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Aliás, aqui na CCP, não na CPP, mas na CCP, o Dia Internacional da Mulher é todos os dias. Deveria ser. Vocês não concordam comigo que nós lutamos, maridos, homens, namorados, noivos e tudo mais, uma atenção no nosso lar? Vocês concordam comigo, homens, maridos, noivos, namorados, esperançosos? Vocês não concordam comigo o quê? Um dos problemas sérios que nós enfrentamos é que muitas vezes nós sabemos o que deve ser feito e nós ficamos calados. Que nós sabemos o caminho a seguir, nós não falamos nada. Não vamos culpar o Adão. Mas você já viu como isso vem se repetindo conosco? Como é que a gente resolve tudo isso? Com Jesus. Porque a vida a partir daquele momento, desse desastre, virou um desastre para todos nós. Deixa eu me colocar numa perspectiva. O que aconteceu? Na criação, com o erro, com a queda, o pecado entrou no mundo. A presença dele passou a existir. Romanos 5 fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Toda a humanidade já está comprometida. Ele já é da nossa natureza. Alguém me perguntou outro dia, como é que está o seu neto? Vai fazer 2 anos, né? O mais novinho, né? Nós temos 5 netos, todos, mas do menino mais novo vai completar 2 anos agora em junho. Até o ano passado era uma benção, tudo lindo, né? Um bebê. Agora já está ficando aquele do não, e não quero, e do meu jeito, né? O que está acontecendo? Olha aqui o resultado daquela ação de Adão e Eva. Já começando a florescer, aparecendo aí, né? Então o pecado entrou no mundo através dessa decisão. Um pecado vem a pena. O Senhor falou, no dia que vocês desobedecerem, vocês morrerão. Espiritualmente, fisicamente. Todos nós temos uma vida apenas. E nós vamos enfrentar a morte e nós vamos estar diante do Criador. Então entrou a pena, perdemos. Há um penalty por isso. Mas além disso, o pecado veio e contaminou a nossa natureza. Então criou essa disposição. Nós somos já amassados, nós somos inclinados, atraídos. Tudo é fácil errar. Há aquele desvio constante em todos nós. Então você vê, o pecado está presente, tem resultados, consequências e ele tem poder sobre nós. Agora o que aconteceu quando Jesus veio a esse mundo? O que veio? A primeira coisa que ele fez foi que ele pegou a pena, o preço do pecado, as consequências, levou sobre ele. Ele assumiu.
palavra de Deus fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus os fez pecado por nós, Jesus, para que nele nós fôssemos considerados justos, pessoas completamente corretas. Mas Jesus fez mais. De acordo com Romanos 6, é que nós não precisamos mais ceder. O pecado pode vir, o inimigo pode vir, o mundo pode vir e nos tentar. Pode até falar no nosso ouvido, mas nós temos o poder agora. Você que está em Cristo tem o poder de dizer não. Então, não, Jesus não só levou a pena, mas Ele lhe deu o Espírito Santo habitando em você para poder dizer não. Você não precisa ceder mais ao pecado. Eu não posso dizer não dei conta. Porque se eu disser eu não consegui, por que eu estou dizendo? Deus está mentindo. Ele não me capacitou, Ele nos capacitou para fazer isso. Então Ele pagou a pena, Ele quebrou o poder. Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia com relação à presença do pecado. Somente quando nós estivermos diante dele, nós vamos estar livres da presença do pecado. Somente ali. Somente quando Jesus voltar. Quando nós formos ressurretos ao som da trombeta, aí então nós vamos estar livres da presença do pecado. Mas hoje, em Cristo Jesus, você já está livre das consequências, da pena, Ele já pagou. Você está livre do poder. Você pode dizer não para o pecado. Você pode dizer. Você não precisa estar com subterfúgios. Como é que nós podemos nos assegurar que esse é o nosso caso? Primeiro, admita que está separado de Deus. Admita que erramos, que desobedecemos. Pare de esconder. Não adianta arranjar folhas de figueiras para cobrir. Estava conversando, compartilhando com alguém que esteve presente em uma cerimônia de celebração de alguém que havia morrido. E falando dos rituais, da quantidade de rituais e cerimônias feitas por alguém que já está morto. Não adianta nada disso. Eu sei que são tradições e coisas assim. Isso são folhas de figueiras tentando cobrir. Eu sei que pessoas sinceras seguem práticas e religiões e cerimônias, rituais. Irmãos, não existe, não há outro caminho, outro meio. Folhas de figueiras nunca vão ser capazes de... nós precisamos admitir, dizer, Senhor, eu vou parar de tentar cobrir e vou voltar para o único que pode. Somente Jesus, a sua vida, a sua morte na cruz, pode cobrir. Ele é o Cordeiro que deu a sua vida para que eu fosse coberto. Só Ele pode me restaurar. Então, Jesus vem, quebra isso aí. Então, admitir, ser honesto. Senhor, eu preciso de Ti. Agora, quando eu falo de admitir, por favor, se você já um dia abraçou Jesus e tem tropeçado ou tropeçou, você não precisa aceitá-lo de novo. Você já o fez, você já o recebeu. Você precisa confessar o erro. E Ele é fiel e Ele é justo para perdoar você de tudo e purificar a sua vida. Mas não precisa começar com Ele de novo. Mas para alguns de nós precisamos tomar esse primeiro passo e receber a Jesus e confiar nele. A palavra de Deus diz que se nós crermos no nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos e confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Porque com o coração nós cremos, com a boca nós confessamos para a justiça. E o mesmo texto lá no versículo, tudo em Romanos 10, no versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele. Tudo que precisa é dizer, Senhor, eu preciso da sua cobertura. Senhor, eu estou separado do Senhor. Senhor, eu estou tentando, me esconder do Senhor. Impossível fazê-lo. Mas isso termina aqui, Pai. Termina a desonestidade, termina a superficialidade, termina os meus esforços. E agora eu recebo o Senhor como meu Senhor e o único que pode me restaurar com o Pai. Vamos colocar em perspectiva? Então, enquanto nós estamos nesse mundo, aqui hoje posso me posicionar diante de vocês, como você pode que está em Cristo Jesus, dizendo, olha, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu tenho convicção e a certeza que já fui reconciliado com o Pai através do Senhor Jesus. Que também, por causa dessa decisão,
O Espírito de Deus vive em mim, então o poder do pecado sobre a minha vida já foi quebrado. Posso tropeçar, mas eu tenho o poder em mim, dado por Cristo Jesus, para que eu possa dizer não para o pecado. E um dia, eu anseio, nós ansiamos, Maranata, vem Senhor Jesus, apresse esse tempo, quando nós vamos poder estar livres da presença do pecado e para sempre estar morando com o Senhor Jesus. Onde é que você está? Em que parte dessa trajetória? Essa é a segunda história da Bíblia, o desastre. Nós podemos escrever a nossa história da restauração, da redenção através de Jesus. Você já fez isso? Se não, use essa oportunidade, uma vez apenas. E a partir daí, como filho de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, agora com o poder para dizer não para o pecado, caminhe seguro para viver uma vida reconciliada, agradável ao nosso Senhor. Amém? Se você está aqui e deseja mais informações, alguém que ore com você, não saia. Vem aqui ao altar, assim, logo depois da bênção. Eu vou indicar alguém para conversar com você, explicar mais, orientá-lo, guiá-lo na direção de conhecer mais desse nosso Senhor. Amém? Fiquem de pé, recebam uma bênção do Senhor. Até que nos encontremos outra vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra, agora e para todos sempre. Amém.